deu tempo. São 3 aulas, 3 capítulos, então é muita coisa. Então vamos tentar focar um pouquinho para a gente desenvolver o assunto. Então, para que haja entendimento, a gente precisa iniciar pela questão da atmosfera, os gases que compõem a atmosfera que nós respiramos. Então, esses gases são compostos por moléculas simples e que estão presos à superfície do nosso planeta pela força da gravidade. E essa força gravitacional que prende essas moléculas a essa superfície acaba formando uma coluna de gás na nossa atmosfera que exerce uma pressão sobre as superfícies. E é essa pressão que vocês conhecem como pressão atmosférica. Mas apesar desses gases estarem presos por essa força gravitacional, eles não são inertes. Eles têm um movimento chamado movimento cinético. E esse movimento de partículas, esse movimento de moléculas, ele traz uma grandeza medível que nós a fazemos diariamente. Inclusive, vocês acabaram de reclamar, solicitando o desligamento do ar-condicionado. Então, esse movimento cinético dessas moléculas está ligado a quem? A temperatura. Quanto maior a temperatura, maior o movimento cinético das moléculas. Tá? Quanto menor a temperatura, você vai ter, então, a diminuição desse movimento cinético e ele para o movimento das partículas completamente em uma temperatura que vocês conheceram no 2º grau como zero absoluto. Se fossem antigos, iam dizer assim: eu conheci esse zero absoluto nos Cavaleiros do Zodíaco, né? Execução, Aurora! Era lá que a gente conhecia o zero absoluto. E ele exatamente deter o movimento das moléculas. Quando a molécula para de se movimentar, ela não tem nenhuma vibração, é o zero absoluto que ocorre ali por volta de 273 graus centígrados negativos. Mas enquanto essas moléculas não estão paradas, elas fazem o movimento. E esse movimento é extremamente importante para permitir a difusão dessas partículas. E claro, as partículas se movimentam em todas as direções, em linha reta, até que ela choque com outra partícula ou com uma superfície que vai fazer com que ela mude de direção. Então, seguindo essa lógica, as partículas sempre vão se movimentar muito mais do lado onde elas estão concentradas em direção ao lado menos concentrado, mesmo que haja esse movimento reverso, do lado menos concentrado para o mais concentrado. Mas devido à quantidade de partículas e ao choque entre elas, sempre a tendência vai ser de difusão do lado mais concentrado para o menos concentrado. Certo? Esse processo pode ser mais lento ou mais rápido, dependendo de quem? Da temperatura. A temperatura pode influenciar na difusão do gás devido à velocidade do movimento das partículas. Beleza? Tudo certinho? Então, nós temos a pressão atmosférica sendo formada por essa coluna de gás, mas não é apenas um gás que compõe essa atmosfera. Nós vamos ter muitos gases fazendo a composição dessa nossa atmosfera. Então, quando a gente fala de pressão parcial, a gente está se referindo à parte dessa pressão total exercida por aquele gás específico. Quando eu falo, então, pressão parcial de O2, o que é que tem que vir na mente de vocês? É a pressão que o gás oxigênio exerce dessa pressão total. E claro, na atmosfera ela vai estar totalmente ligada à concentração do gás. Porque a gente não tem nenhuma outra substância que vai interferir nessa pressão parcial. Mas quando a gente fala disso no organismo, aí a gente vai ter uma diferença. Porque o nosso organismo é composto, na sua maioria, por um líquido, a água. Então a solubilidade do gás na água vai então interferir na sua pressão parcial.
Beleza? Como é que vai interferir? Vou já explicar. Professor, então na atmosfera a pressão parcial do nitrogênio ele acaba sendo maior por conta da concentração? Sim. O nitrogênio corresponde a 76% da pressão atmosférica. Tá? A gente vai falar daqui a pouquinho dele, só deixa eu introduzir aqui essa questão da diferença da pressão parcial no líquido e a gente vai falar então da atmosfera. Então, quando a gente vai analisar os gases dissolvidos no líquido, na água, a gente vai ter como padrão o oxigênio, que a gente vai considerar como sendo dissolvível na água em 1. Quando a gente compara os outros gases da atmosfera, a gente vai ter o dióxido de carbono, o gás carbônico, 20 vezes mais solúvel em água do que o oxigênio. O monóxido de carbono bem parecido, 0,81, o nitrogênio com a metade da solubilidade e o hélio em torno de 95 da solubilidade do oxigênio. Beleza? Mas, professor, como é que isso aqui vai interferir na pressão parcial no líquido? Como você está vendo que tem diferenças na solubilidade desse gás, ele vai interferir na pressão parcial, porque se um gás ele não é solúvel no líquido, ele vai fazer muito mais pressão para sair do líquido do que aquele gás que se dissolve no líquido. Que foi o exemplo que eu estava dando dos alunos, né, véspera da prova, do HMP, que na minha aula de manhã, em vez dos 18, apareceram só 5. Que dia foi isso? No dia da prova, na segunda-feira. Aí, por que apareceram 5? Porque esses 5 eram solúveis na minha aula, né? E fizeram questão de vir mesmo com a prova de HMP ocorrendo às 1h da tarde e a minha aula ainda até meio-dia. Então, para eles não foi difícil ficar no ambiente porque era solúvel para eles. Os outros 15, ou os outros 13 eram insolúveis na minha aula e o que eles fizeram? Vazaram. Fizeram força. Se eu trancasse a porta, era capaz de eles derrubarem. Devido à necessidade de sair pela falta de solubilidade. Então, quando você vai observar o oxigênio, numa quantidade pequena, ele vai fazer muita pressão no líquido. Mas o CO2, como ele é muito solúvel em água, mesmo em grande quantidade, ele não vai fazer muita pressão parcial, devido à solubilidade dele na água. Beleza? O nitrogênio tem a metade da solubilidade do oxigênio, então ele faz muito mais força para sair, tá? E o hélio tem praticamente a mesma solubilidade do oxigênio. Mas existem outras forças que podem interferir nessa difusão, como a área de corte transversal. Quando a gente vai imaginar o pulmão, ele tem um volume, mas esse volume, devido aos sacos alveolares, aos inúmeros sacos alveolares, você aumenta muito o quê? A área de contato. É como se você pegasse aqueles 70 ml que estão nos capilares alveolares e espalhasse ele aqui nessa sala, que é mais ou menos a área de corte transversal dos nossos alvéolos. É mais ou menos o tamanho dessa sala aqui. Então você pegaria 70 ml e espalharia bem espalhadinho nessa sala aqui. Para vocês imaginarem o quão íntimo é o contato entre o sangue e o ar alveolar. Tá? A distância que o gás precisa se difundir faz muita diferença se ele for um gás com baixa solubilidade, porque ele vai ter que atravessar a distância muito longa para chegar até o seu alvo. Se ele é insolúvel, faz muita diferença, ele caminha muito devagar. Se ele é muito solúvel, não faz diferença, que ele consegue atravessar muito rápido. O peso molecular do gás também vai interferir, porque quando a gente está falando em peso molecular, a gente está falando de tamanho da molécula. Quanto maior é a molécula,
mais difícil para que ela faça então o percurso e, claro, mais difícil a difusão. Beleza? Por último, a temperatura. Por que a temperatura é importante? O movimento cinético da molécula. Então, se eu tiver uma alta temperatura, eu tenho muito movimento cinético. Se eu tiver uma baixa temperatura, um pequeno movimento cinético. Isso interfere no processo de difusão, porque para se difundir, a molécula tem que estar em quê? Em movimento. Tudo beleza até aí? Então agora a gente precisa dos conceitos das aulas anteriores para que a gente possa então falar da diferença entre ar atmosférico, ar úmido, ar alveolar e ar expirado. Então na aula anterior nós vimos os processos de inspiração e expiração sendo feitos por grupos musculares que vão fazer o processo de expansão pulmonar. Na inspiração normal e tranquila, quem é que faz? Diafragma e a pegadinha do gaito. Eu já falei para vocês que ele diz é quase totalmente feita pelo diafragma. Se é quase totalmente, significa o quê? Que alguém está ajudando. Quem é? Os intercostais externos. Tá? Então, na inspiração normal e tranquila, você vai ter o diafragma e os intercostais externos. Beleza? Na inspiração forçada, eu vou ter todo o grupo de músculos acessórios da respiração. Diz aí. Hoje lembraram de todos, né? Muito bem. Agora o processo de expiração. Na expiração normal e tranquila, ela vai ser feita... Não, normal e tranquila. Retração elástica dos pulmões e da caixa torácica. Então, ela é um efeito passivo. A expiração forçada, sim. Qual é agora? Intercostais internos. Meio um falando para um lado, outro falando para o outro, mas falaram a mesma língua. Né? O reto abdominal e os intercostais internos. Eu ia falar alguma coisa. Sim, eu não posso esquecer que na hora que eu estiver falando da expiração, eu preciso sempre citar que todos os músculos da inspiração devem estar relaxados. Tá? Às vezes vem uma pegadinha dessa na prova, aí tu pensa que é só a contração dos músculos acessórios da expiração, mas você tem que falar também do relaxamento dos músculos da inspiração. Tá? E as capacidades pulmonares, a gente viu que algumas são extremamente importantes, mas para essa aula em específico eu preciso de duas, que é o volume corrente, que é de quanto? Volume corrente, que é de 500 ml. Beleza? Quanto é que chega nos pulmões? Nos alvéolos, desculpa. Desses 500 aqui não chega tudo no alvéolo. Quanto é que chega no alvéolo? 350. Muito bem. Mas só que dentro dos pulmões não tem só esses 500 ml. Apesar de fazer a troca de 500 ml, a gente tem um volume que permanece nos pulmões. E ele tem um nome. Como é o nome dele? Residual. Como é o nome dele? Volume residual. Mas o volume residual é aqueles milzinho que não sai de dentro do pulmão, certo? Antes de chegar nesses milzinho que não sai de dentro do pulmão, a gente tem um outro, que é chamado de quê? Isso, volume de reserva expiratório. Que é de quanto? De quanto? Não sei se é 1.100, 1.100. Somando tudo com esse cara aqui, 2.300. Olha, não falei. Então, a gente precisa perceber que durante o processo expiratório normal, inspiratório, expiratório, você vai ter a troca de 500 ml, onde apenas 350 chegam aos alvéolos, e esses 350 já vão misturar com muita coisa que está lá dentro. Quase que 10 vezes mais está parado dentro dos pulmões. Então, você não tem uma renovação completa. Isso é extremamente importante
que vocês entendam, para que vocês possam compreender a composição dos gases, tá? Que a gente vai tratar daqui a pouquinho. E além disso, o indivíduo ele pode aumentar esse volume corrente utilizando o volume de reserva expiratório e também o volume de reserva inspiratório. Então eu posso aumentar esse volume corrente aumentando o processo de expiração, esvaziando mais o meu pulmão e inspirando mais, que é como a gente faz a adaptação no exercício físico, aumentando a expiração e aumentando o quê? Frequência respiratória. Será que eu aprendi tudo isso mesmo? Será? Tô duvidando agora. Não foi tudo, né? O que eu tava fazendo? Né? Continuando, a gente avança. Desculpa, eu tenho que falar um pouquinho desse cara aqui, né? Então a gente viu no finalzinho do capítulo passado, né, de capacidades pulmonares, o processo de inspiração. Quando o indivíduo entra nesse processo de inspiração, o ar vai entrar pelas narinas, vai chocar com as paredes das mucosas, principalmente lá nas conchas nasais, fazendo o processo de turbilhonamento do ar. E esse turbilhonamento é extremamente importante para fazer 3 modificações nesse ar que está sendo inspirado: filtração por precipitação, na hora que choca o ar com essas estruturas, aquecimento e o último, umidificação do ar. 3 processos extremamente importantes sendo feitos pela inspiração nasal. Lembre-se, se você faz a respiração pela boca, você perde essas 3 funções. Mas é claro que se você está correndo, você vai esperar filtrar, umidificar e aquecer? Não, porque você precisa de quê? De volume. Então é recomendado, se você está fazendo exercício físico, realmente abrir o bocão e respirar pela boca para ter ganho de volume, que não vai fazer diferença se ele vai estar aquecido ou não. Beleza? Mas no exercício físico, respirar pelo nariz é extremamente importante para que haja esse processo de filtração, aquecimento e umidificação do ar. Passando agora então para a circulação pulmonar, a gente precisa lembrar que ela possui uma circulação dupla, uma circulação que vai ser chamada de alta pressão e baixo fluxo, de origem da aorta, pelos vasos brônquicos. A artéria brônquica vai lá alimentar os tecidos que não fazem trocas gasosas do pulmão, e a gente vai ter uma circulação de baixa pressão e alto fluxo, de origem do coração direito, pelas artérias pulmonares, de origem na tronco pulmonar. Beleza? Entenderam aqui? Sim. Por essa circulação pulmonar ser de baixa pressão, ela acaba formando zonas de fluxo sanguíneo pulmonar, porque assim como o nosso coração esquerdo precisa vencer a coluna de líquido formado entre as pernas e o coração direito precisa vencer a coluna de líquido formado entre a base do pulmão e o ápice pulmonar, para que haja então o quê? Fluxo sanguíneo no ápice pulmonar. Como a pressão ventricular direita é muito baixa, principalmente quem? Sistólica ou diastólica? Te faz de doido numa época dessa já, na metade do semestre. A diastólica é muito baixa, em torno de quanto? 8 milímetros. E a sistólica, 25. Então, quando o coração está em sístole, que a pressão é alta, essa pressão alta consegue vencer a pressão da coluna de líquido e você tem fluxo no ápice pulmonar. Quando o coração entra em diástole, que a pressão é de 8, essa pressão é insuficiente para permitir o fluxo pulmonar no ápice
dos pulmões. Então a gente chama que aqui no ápice do pulmão a gente tem fluxo sanguíneo de zona intermitente, mas qual é o número da zona? 2. Vamos dizer que numa idade dessa você ainda não tem o número da zona na mente. O Lucas não acha graça que tu apanha, cara. Saber o número da zona. Não mexe com ele, pelo amor de Deus. Nossa, sorte que ela pode falar. Deixa ele quieto. Então, acima de 10 centímetros do coração Esses caras me percebem. até o ápice pulmonar, você tem um fluxo intermitente chamado fluxo de zona 2. De 10 centímetros até a base dos pulmões, você tem fluxo contínuo chamado de fluxo de zona 3. E o fluxo zona 1, que é quando não há fluxo pulmonar, ele é patológico. Beleza? Por último, a gente viu as forças de filtração capilar, no capilar pulmonar, porque ele é um pouco diferente do capilar sistêmico que nós estudamos, devido à pressão capilar muito mais baixa e a diferença de pressão coilodosmótica do interstício. E no interstício pulmonar tem muito mais proteínas, gerando uma pressão maior para permitir aquele trânsito de moléculas. E que no alvéolo, ali bem pertinho do capilar, a gente tem um poro que permite a evaporação do líquido, do excesso de líquido do tecido pulmonar para o alvéolo. E esse processo é muito importante, porque ele faz o quê? Ele termina. Realmente ele faz, né? A tragagem desse líquido para evaporação, para terminar o processo de umidificação do ar alveolar. Mas esse processo extra de drenagem permite ao pulmão resistir um pouco mais ao edema. Por isso que quando o indivíduo tem um problema generalizado, de edema generalizado, o tecido pulmonar costuma estar mais seco do que os outros tecidos, devido a esse processo diferente de filtração e reabsorção capilar. E claro, o tecido pulmonar é intensamente drenado pelo sistema linfático. Lembraram de tudinho? Tudinho? Vamos ver se lembraram de dindinho mesmo, né? Eu já apaguei. Qual o volume residual ao final da expiração normal? Volume residual ao final da expiração normal. 2.300, porque eu perguntei volume residual ao final da expiração normal. Então, fora daqueles 500 ml que saiu. Então, é 2.300, tá? O volume inspiratório normal? 500. Isso vocês não se esqueceram, só porque eu mudei o nome, né? 500 ml, o que é que chega nos alvéolos? 350. E o volume do espaço morto fisiológico? Ah, caíram na pegadinha. Aqui está escrito espaço morto fisiológico. Os 150 daqui é espaço morto anatômico. É o ANA, tá? O espaço morto fisiológico eu deixei de propósito, porque geralmente o aluno esquece o conceito. O espaço morto fisiológico é a área do pulmão, dos alvéolos, que fazem troca gasosa, que não está fazendo troca gasosa. A gente chama de espaço morto fisiológico. E o maior exemplo é a região de fluxo de zona 2. Porque como ela tem fluxo intermitente, ela não faz troca gasosa o tempo todo, gerando um espaço morto fisiológico. Fisiológico, eu não falei do patológico, tá? Porque é normal no ápice pulmonar você ter fluxo sanguíneo intermitente. E é claro, eu já disse para vocês que ele é a primeira reserva
Primeira reserva do quê? Respiratória, cara. Porque na hora que tu entra em exercício, o que acontece com a zona 2? Ela vira a zona 3, você tem fluxo constante e trocas gasosas constantes no ápice pulmonar. E qual é o volume? O volume do espaço fisiológico, ele é um volume muito variável devido à estrutura anatômica do indivíduo. Geralmente indivíduos que têm um pulmão grandão, que nem eu, que sou muito grande, têm um volume de espaço morto fisiológico maior. Pessoas menores que têm um pulmão menor, a altura entre o coração e o pulmão é menor, tem menor espaço morto fisiológico. Pegadinha se serve, né? Obrigado, eu vou fazer uma pegadinha para ti amanhã também. Isso que é ruim, né? Amanhã eu tenho aula. Aí, né? Depois de amanhã, fechamento da tutoria, depois de Ainda amanhã. é só por certo. Já foco. Certo, agora a gente vai estudar então as diferenças de concentração desses gases na atmosfera. O ar úmido, que é aquele ar que acabou de entrar no sistema pulmonar antes das trocas gasosas, ele só foi o quê? Filtrado, aquecido e umidificado. Só isso. Do ar alveolar e do ar expirado. Então, para que vocês entendam essas diferenças, vocês precisam daqueles conhecimentos que a gente acabou de falar. Volume corrente, volume residual, tá? E umidificação do ar. E ter atenção que apesar de o ar estar sendo modificado, a pressão total não muda. Então, no ar atmosférico, a pressão total é a pressão atmosférica, 760 milímetros. No ar úmido é a mesma pressão. No ar alveolar, a mesma pressão. E no ar expirado é a mesma pressão. Como a pressão não se modifica quando você mexe na concentração de um gás, os outros vão ser modificados proporcionalmente. Então, dentro do ar atmosférico, a nível do mar, a gente vai ter essas pressões parciais aqui. Nitrogênio em torno de 78%, sendo 597. O oxigênio por volta de 21%, dando 159 milímetros de mercúrio de pressão. O CO2 de 0,3 e o vapor de água de 3,7. Então, na mesma hora que esse ar entra nas narinas, que ele é umidificado, a única coisa que deveria mudar é a pressão do vapor de água, que aumentou para 47 milímetros. Mas como eu falei para vocês, aumentou a de pressão de água, mas não modificou a pressão total. Então os outros gases têm que se modificar proporcionalmente. Então a pressão do nitrogênio vai baixar para 563, a do oxigênio para 149, a do CO2, que era muito baixa, ela se mantém, para que eu possa então manter essa proporcionalidade. Entenderam a diferença do ar atmosférico e do ar úmido? Sim? Se eu saio do nível do mar, muda um só ou todos mudam também? O que vai mudar quando você sai do nível do mar é esse cara aqui de baixo. As proporções vão continuar mesmo. Só que como muda a pressão total, ela diminui, todos vão diminuir proporcionalmente. É o que ocorre no indivíduo que sobe uma montanha, né, que lá em cima o ar é rarefeito, ou seja, não tem a mesma pressão aqui, e todas as pressões vão diminuir proporcionalmente, porque as concentrações vão ser mantidas. O que vai mudar é a pressão total que ele é feito. Então, como a pressão total diminui, proporcionalmente eles vão modificar também. Aqui a gente tem um parâmetro que é tratado todo dia e a gente não percebe, que é a umidade do ar, né? Porque na umidade do ar o cara fala em 100%, 90%, 60%, 30%, não é assim que eles tratam? E confunde a cabeça da gente. Mas o 100% é o ar úmido. Então, quando a pressão do vapor de água está ali em 47 milímetros de mercúrio, você tem 100% de umidade do ar. No dia que vai chover, ocorre assim. Então, quer dizer que eu respiro chuva? Você respira chuva.
Lá dentro do seu pulmão tem o ar úmido. Mas o nosso ambiente ele pode variar desde 0% de umidade do ar até 100%. E é isso que a gente fala na questão do consumo de água. Porque se o ar é seco, quem precisa fazer isso aqui? O nosso sistema respiratório precisa umidificar esse ar. É por isso que em climas secos, eles vão recomendar o consumo diário de água de 2 litros. Aqui em Altamira, a gente também usa os 2 litros, porque aqui o calor é diferente. Mas agora, né, que a gente está começando a beber, que antes estava tranquilo. Né? Eu nem via os garrafão de água aqui. Ainda tem aluno que nem traz garrafa de água, porque não estava sentindo essa necessidade de água. Eu gosto de usar muito o exemplo da galera de Belém, mas tem diminuído muito a quantidade da galera de Belém. Quem é daqui de Belém? 1, 2, tem mais alguém? 3. Então lá em Belém os alunos estavam acostumados, né, a sair de manhã, tomar um cafezinho, beber um copo d'água, passar o dia inteiro de aula, conversando, batendo papo, passeando, e só voltava a beber o segundo copo de água antes de dormir. Por quê? Porque lá em Belém, o ano inteiro é 90% a 100% de umidade do ar. Você praticamente não perde água no processo de respiração. Por isso que você não tinha tanta essa necessidade. Aqui o calor forte faz com que a umidade do ar diminua, por causa daquele espalhamento das moléculas que eu falei pelo movimento cinético. E aí, quando você atravessa, né, a rua, você vai comprar um refrizinho ali para almoçar, então atravessa, me dá um paraense logo de 2 litros aí. Porque é selado, velho. Quando você vai almoçar, sozinho, você toma metade daquele paraense pela sede que você ficou de atravessar a rua. Ainda mais você, né, que não atravessa a rua. Você saindo daqui, aí para ali no Primavera, pega o garrafão de 2 litros e vai andando para tua casa. Quando chega lá, tu não espera nem almoço, já vai metade do paraense de 2 litros para matar a sede. Por quê? Porque você está perdendo muita água para o ambiente seco. Pela respiração e, claro, pela transpiração, que aqui nem dá para transpirar. Lá em Belém tem essa outra característica, é quente e úmido, né? Tu toma muito banho lá porque tu fica pré-guento. Pré-guento porque o suor fica grudado, a gente não sai. Aqui o suor evapora, tu nem sente direito. Dá um calor que é. Entenderam como é que funciona essa umidificação do ar? Quando a umidade do ar está abaixo de 30%, é recomendável fazer até mesmo aerossol em casa. Porque o processo de umidificação do ar, ele resseca essas mucosas, tá? Principalmente a mucosa nasal, e ela pode inclusive sofrer lesão e o indivíduo tem sangramento nasal nesses climas muito secos, pelo baixo consumo de água e pela irritação e ressecamento dessas mucosas. Mas isso é uma coisa comum de acontecer, não normal. Comum é o que ocorre muitas vezes, mas mesmo sendo comum, não é normal esse sangramento nasal no clima seco. Beleza? Podemos continuar? Beleza, então agora a gente vai falar do alveolar. O alveolar é o ar que está dentro dos alvéolos. E a gente acabou de falar que quando há o processo de inspiração, quanto de ar chega nos alvéolos? Quanto de ar já tinha parado dentro dos alvéolos? Então, essa troca parcial de ar dos alvéolos com o ar atmosférico faz com que a composição do ar alveolar seja muito diferente da do ar atmosférico, devido a essa lenta troca de ar. E uma característica do nosso organismo, que é o quê? Consumir. Consumir quem? Consumir oxigênio e formar o CO2. Então, como esse arzinho está parado lá dentro, mas ele não está parado sem fazer nada. O nosso corpo está o tempo todo absorvendo o O2 e liberando o CO2. Isso faz com que eu tenha essa diferença tão grande entre o ar alveolar e o ar úmido que entra nos pulmões, tá? Então você vai ter uma queda da pressão parcial de O2 pelo consumo pelo nosso organismo e um aumento da pressão parcial de CO2 pela liberação do CO2 do nosso organismo.
Entenderam? Numa nasce esse daqui, o alveolar. Fica isso, mano. Professor, É o alvo eu da só não entendo porque tipo, o aspirado ele não pode ser uma diferença entre o ar modificado que eu tenho e o ar alveolar que é tipo Também. porque se sei lá, oxigênio. Não deveria ser a diferença entre eles, que é o que eu vou expirar, Sim. aquilo que entrou, aquilo que consumiu, eu vou liberar o resto. Logicamente, na nossa cabeça tinha que ser assim, né? Pô, por que não pode ser lógico esse negócio, né? Ela quase chegou pra mim agora e disse assim: explica essa porra aí, agora. Agora eu quero ver te explicar esse ar expirado aí. Não faz sentido nenhum. Como é que o ar expirado é melhor do que o ar alveolar? Ele devia ser pior, né? Eu já consumi o oxigênio, já liberei o gás carbônico. Como é que esse ar expirado é melhor? Porque nem todo ar chegou no teu pulmão. O que chegou no teu pulmão? 350. Quem ficou do lado de fora? Até aqui perto da tua narina? 150. Então, na expiração, o ar do alvéolo vai se misturar com o ar do espaço morto. E por isso que eu tenho essa diferença, onde o ar expirado é melhor do que o ar alveolar. E eu ainda tenho mais uma coisa que interfere aí no meio, para me perturbar a mente e me jogar e dizer assim: é que eu acho que eu não presto para isso não, velho. Tem que escolher outra coisa para a minha vida, que pneu não está dando não. Calma, é só tu raciocinar mais um pouco. Tem um cara que não usa direito esses 350 aqui ainda. Quem é que não usa direito? O ápice pulmonar, onde eu tenho um espaço morto fisiológico. Então ainda tem um cara que não usa direito, mas que na hora de expelir, sai tudo junto. Por isso que o ar expirado ele é melhor do que o ar alveolar. E isso justifica por que a ressuscitação respiratória pela respiração boca a boca era utilizada. Tá? Porque o ar expirado é melhor do que o ar alveolar. Principalmente se você considerar a primeira parte da expiração. Porque os primeiros 100 ml de ar que você bota para fora, os primeiros 100 ml é o ar do volume do espaço morto, que é exatamente o ar úmido. Sem a presença do CO2 e sem o consumo do O2. É por isso que na técnica de ressuscitação ele vai te dizer que você precisa fazer de forma curta, para você otimizar o ar do espaço morto. Se você fizer uma expiração muito longa, é claro que você vai colocar para dentro do indivíduo o ar dos alvéolos, que tem muito CO2 e já uma quantidade reduzida de O2. Mas nem é tão reduzida assim, ó. É 104 milímetros de mercúrio. Até aqui os 200 ml você vai ter um ar muito bom para ser injetado no pulmão de quem está desacordado. Ah, agora eu entendi. Agora tudo foi sentido. Obrigado, meu Deus, melhor do mundo. Né? Mas aquilo que o senhor falou é verdade, porque o senhor não é assim que a gente aprende na... Né? Não é assim que a gente aprende no cursinho. No cursinho o cara diz que a gente vai consumir todo o O2 no cursinho. Mas a gente não consome todo o O2. Calma conciliar. Gente, é uma hipótese, né? O cara desenvolveu uma hipótese, ele só não pôde testar se ela era verdadeira. Então, voltando aqui à questão que ajuda um pouquinho mais a entender aquela diferença entre o ar alveolar e o ar úmido, é a renovação do ar alveolar. Ela é feita de forma muito lenta. Então, esse gráfico aqui, essa imagem do Guyton, ele mostra quantos processos respiratórios você precisa fazer para que haja a renovação completa do ar alveolar. Então, em torno de 16 processos respiratórios, ou seja, inspiração e expiração corrente, para que haja a renovação completa do ar alveolar. Para vocês terem uma ideia de como ela é lenta. Isso permite o quê? Que o oxigênio seja absorvido, consumido
e o CO2 seja liberado, fazendo aquela diferença entre o ar úmido e o ar alveolar. Beleza? E esse gráfico do Sataori aqui, que vocês... Pô, esse gato põe essas coisas aí. Pra quê, meu Deus? Pra te ajudar, cara, mas tu precisa fazer um esforço. Professor, não dá pra mim, mas deixa. Se não dá pra ti, eu te ajudo aqui. Beleza? Então ele está mostrando aqui pra ti, ó, que com 2 vezes a intensidade da frequência da respiratória, você vai ter em muito menos tempo o quê? A renovação do ar alveolar. Quando você diminui a ventilação pela metade, você vai precisar de quê? De muito mais tempo para que haja a renovação do ar alveolar. É só isso que eles... Certo? É que o gráfico dele é meio desgraçado nesse gráfico. Ele está te mostrando aqui, ó, 2 vezes a ventilação alveolar normal, ou seja, 2 vezes a frequência respiratória. Então, com 2 vezes essa frequência respiratória, você vai ter muito mais rápido a troca do alveolar, que ele está mostrando aqui, ó, concentração do gás, aquele gás que ele utilizou aqui, esse gás aqui, vermelhinho, por exemplo, poderia ser o gás hélio. Ele botou o hélio para dentro do alvéolo e quer medir em quanto tempo ele vai expulsar todo o hélio, entendeu? Então aqui, sai hélio em medida de tempo, com 2 vezes a velocidade, com 2 vezes a ventilação alveolar, você tem aqui em torno de 50 segundos a expulsão completa desse hélio do pulmão, do alvéolo. Com a ventilação normal, você vai precisar de um tempo maior. E com metade da ventilação normal, um tempo muito maior para que haja então a expulsão desse gás de dentro do alvéolo. Ficou mais claro agora? Ficou claro, só não entendi a aplicabilidade disso. A aplicabilidade disso, tá? O que é que ele quer dizer para ti? Que se você aumentar a frequência respiratória, aumentar as incursões, o volume de reserva inspiratório e o volume de reserva expiratório, você consegue modificar o ar alveolar e tornar ele mais próximo de quem? Do limite, que é o ar úmido. Então, quando você faz processo de hiperventilação, você consegue fazer com que a pressão parcial de O2 suba até igual ao do ar úmido, é o máximo que dá para conseguir, e você desça a pressão do CO2 até se igualar ao do ar úmido, pelo aumento da frequência respiratória e dos volumes, utilizando os volumes de reserva inspiratório e expiratório. E se você desça, o quê? Descer o CO2 até a concentração do ar úmido. Então, essa velocidade de ventilação alveolar é que vai ser o importante para que você mantenha o normal, aumente, né, fazendo com que seja pior a qualidade do ar ou melhore a qualidade do ar, dependendo de quem? Da ventilação alveolar. Isso, está ligado com a frequência respiratória e com o uso do volume de reserva expiratório e o volume de reserva inspiratório. Isso aqui só vai ficar claro para vocês quando a gente for estudar a VQ, tá? A relação entre ventilação e perfusão. Meu Deus. Mas fica claro, bem, fica claro, vai ver. Daqui a pouco, não agora. Primeiro a gente precisa então entender o nosso metabolismo basal. Para manter o nosso metabolismo basal, a gente precisa do consumo de 250 ml de oxigênio por minuto. O nosso pulmão tem que ser capaz de absorver esses 500 ml. E dentro do que é o normal, eu vou ter aqui uma ventilação alveolar de 5 litros, tá? Dentro de uma pressão parcial de O2 alveolar de 104 milímetros de mercúrio. Percebam que essa linha vermelha, ela vai aumentando até se aproximar muito dos 150 aqui. Aí tu vai olhar assim. Que tem a ver isso, professor? Quem é que é os 150 aqui? Que é o máximo da ventilação? É o ar úmido. Então, se eu aumentar a minha ventilação em repouso, eu vou aumentar quem? Eu vou aumentar a minha PO2 alveolar. Mas é claro que se eu precisar entrar em exercício físico, o negócio desanda, né?
Porque se eu entrar em exercício físico e não aumentar a ventilação alveolar, o que ocorre com a PO2? Ela diminui. Então, para aumentar o meu metabolismo, eu preciso aumentar proporcionalmente a ventilação alveolar. Para que então a PO2 do meu alvéolo se mantenha e eu consiga então aumentar a minha absorção de oxigênio para 1 litro por minuto, para abastecer o meu metabolismo acelerado pelo exercício físico. Ficou claro? Então, em repouso, isso não é positivo. Eu não entendi. Em repouso, não tem por que aumentar a ventilação. Não. Se tu aumentar a ventilação, tu vai mudar o ar alveolar. Se tu estiver em repouso, que é o que está mostrando aqui no vermelhinho, tá? Você aumenta o ar alveolar pela hiperventilação. Certo? Eu só preciso disso quando eu for fazer o exercício. Mas tem espera, né? Tem luto-fuga, tem tudo no meio. Da mesma maneira... Oi? O coisa é normal. Vermelhinho é o normal. Em repouso. E se você estiver em repouso e hiperventilar, você muda a composição do alveolar. Da mesma maneira que o nosso organismo precisa utilizar o O2, ele vai gerar o CO2 no seu metabolismo e precisa eliminar esse excesso de CO2. E para fazer isso, dentro do que é o normal do alveolar, eu também vou necessitar aqui da ventilação normal, alveolar, de 5 litros por minuto, e a pressão parcial vai ser a pressão parcial normal do alveolar de 40 milímetros de mercúrio. Certo? Tudo certinho aí? Da mesma forma, se eu aumentar a ventilação em repouso, o que é que vai acontecer? A concentração, a PaCO2 alveolar, ela diminui proporcionalmente à hiperventilação. Se eu tiver em repouso, porque se eu tiver em exercício físico, eu vou aumentar em muito a formação do CO2. E para isso eu preciso aumentar a ventilação para que então, proporcionalmente, eu mantenha o meu organismo em equilíbrio, com o aumento da eliminação do CO2. Se o indivíduo não é capaz de aumentar a sua ventilação proporcionalmente, o que acontece com ele? O esgotamento físico é aquilo que você sente quando você faz um exercício físico aeróbico que você não está preparado. Você vai com a língua arrastando no chão, botando a mão já no peito, né, sentindo até mais, será que é uma angina, meu Deus? Não, não é angina, é falta de preparo mesmo. Beleza? Ficou entendido aqui? Ficou mesmo? Aí eu vou voltar o slide anterior e vou te fazer uma pergunta, já que tu me perguntou, né? Cara, como é que pode? O cara absorve 250 ml de O2 e elimina 200 ml de CO2. Como é que pode? Ele precisa de 1 litro de O2 e só libera 800 ml de CO2. Não vão ser utilizados na mesma proporção, né? A quantidade de O2 que entra vai ser transformada no nosso organismo em CO2. E aí, como é que tu explica essa diferença? E agora, José? Ele não usa todo o oxigênio. Não, tem uma outra característica que vai influenciar justamente nessa capacidade de ir e vir e de se manter no organismo sem exercer muita pressão. A solubilidade do CO2. O CO2 é 20 vezes mais solúvel do que o O2. Por isso que eu gero essa diferença, inclusive, porque é muito fácil dele transitar de um lado para o outro, devido a esse excesso de solubilidade, tá? Agora sim, vamos entrar no nosso assunto. A gente tem aí a estrutura do acino, do lóbulo, do alvéolo. Alvéolo, começa o pau, velho. Tudo isso aí é sinônimo. E aí quando chega aqui, isso aqui é alvéolo, é saco alveolar, que porra é essa? Então cuidado quando vocês forem estudar para não estar confundindo o saco alveolar com o alvéolo, que é utilizado como sinônimo, e o alvéolo ainda é utilizado como sinônimo de acino e de lobo pulmonar, tá? Então, cuidado com esses termos para não se confundir. Então, esse aqui é o acino, que é o conjunto de sacos alveolares, tá?
E o processo de trocas gasosas, ele se inicia lá em cima, no bronquíolo terminal, que também é chamado de bronquíolo respiratório, porque ele já tem alguns sacos alveolares aqui que já fazem troca gasosa nesses locais, tá? E aqui a gente vê também demonstrado, tá, o músculo liso e o tecido elástico pulmonar, tá? Que é aquele que vai fazer o quê? A retração dos pulmões dentro do que é a expiração normal e tranquila. E aqui a gente vê a rede de capilares que envolve os sacos alveolares. É por isso que ele fala do fluxo em lâmina sobre os alvéolos, porque os alvéolos são ricamente capilarizados para que então permita aquela intimidade entre o professor e o aluno. Vocês estão muito cheios de liberdade do meu lado, né? E aqui o alvéolo e o sangue passam muito próximos, por isso que eu falei para vocês que a área de superfície pulmonar ela é em torno de 20 a 40 metros quadrados, dependendo do indivíduo. Então ela é quase do tamanho dessa sala aqui. Você vai pegar os 70 ml que estão nos capilares e vai espalhar nessa superfície, permitindo essa íntima relação entre as hemácias e o ar alveolar. Aqui uma micrografia, tá? Aqui tem uma foto do pulmão, tecido alveolar, e aqui, claro, os vasos sanguíneos, tá? E aqui a ultraescultura, a fotinha dele, né? Então, desculpa, a representação esquemática dele, os sacos alveolares, e aqui os vasos sanguíneos que o recobrem. Aqui uma parte maior do interstício, onde vai ter a veia pulmonar e a artéria pulmonar, e aqui o linfático, que faz o processo de drenagem desse tecido. Aí o cara olha e já fica meio esquisito esse negócio aqui. Por que a artéria está em azul e a veia está em vermelho? Muito bem, nos pulmões, as veias é que carregam o sangue rico em oxigênio e as artérias carregam o sangue pobre em oxigênio que vem lá do coração direito. Aqui novamente só mostrando a intimidade entre a hemácia e o alvéolo, tá? E o percurso que os gases precisam fazer para se difundir entre o alvéolo e o sangue. Como eu disse para vocês, quando a substância é muito solúvel, é fácil fazer esse processo de difusão, mas quando ela não é muito solúvel, como é o caso do oxigênio, essa distância faz muita diferença. E existem algumas patologias que podem afastar e aumentar esse percurso que o gás precisa fazer nesse trânsito. De que patologia a gente está falando? Do edema. Então, quando ocorre um edema, o excesso de líquido ele vai afastar essas membranas, fazendo com que o trânsito entre o alveolar e o sangue seja muito maior, impedindo ou dificultando a passagem do oxigênio. Tá? O gás carbônico, como eu falei para vocês, como ele é muito solúvel, ele não vai ter tanto problema nesse trânsito. Tá? Mas o O2 tem muito problema. Beleza? E claro, se eu diminuir a superfície de troca gasosa, diminuir a quantidade de alvéolos, o indivíduo vai ter uma troca gasosa prejudicada devido à perda de espaços onde ocorrem essas trocas gasosas. Beleza? Professor? Por que 200 ml de CO2 vai para onde? Por que 200 ml de CO2 vai para onde? Fica saindo e voltando. Igual uma baladeira, em equilíbrio. Na hora que ele se excede, vai embora. Na hora que falta um pouquinho, ele fica. Ai. Continuando, quais fatores podem afetar a difusão através da membrana respiratória? Que fatores podem alterar a espessura das membranas? A gente acabou de falar, não vai esquecer, atrapalha aqui aumentando a espessura da membrana. Quem é? Edema. Que fatores alteram a área de superfície das membranas? A área de superfície. Destruição dos alvéolos. Quem é? O quê? Fibrose pulmonar.
Um outro que destrói as paredes dos alvéolos, fazendo com que os balãozinhos se tornem um balãozão. Enfisema pulmonar. Fibrose cística, não, professor? Fibrose cística também, porque ela vai ter a destruição do tecido e substituição pelo tecido fibroso. Só que a fibrose cística a gente considera mais uma patologia obstrutiva. Não é hoje. Não é hoje ainda. Coeficiente de difusão do gás. Quem pode alterar o coeficiente de difusão do gás? Concentração, pressão, área de sanguíneo, distância peitoral. 2 estão certos. 2 estão certos. A área, o tamanho da área, está faltando um, que a gente falou lá no início, que tem a ver com o movimento das moléculas. Temperatura. Eu não ouvi. Se fala baixo, como é que eu vou ouvir? Cigarro. Cigarro atrapalha a área. Esse processo eu deixei aqui para chamar a atenção da temperatura, porque às vezes ela passa despercebida, mas a temperatura é a causa de morte quando você deixa o seu cachorrinho dentro do carro no sol quente, ou deixa uma criança presa dentro do carro no sol quente. Porque o que acontece? A temperatura sobe tanto, a temperatura pode chegar a 65, 70 graus dentro de um carro no sol quente. Isso faz com que o oxigênio fique com uma energia cinética tão forte que ele não consegue ligar onde? Na HB, na hemoglobina da hemácia. Então a energia cinética do oxigênio fica tão forte que ela não liga na HB e aí o indivíduo sufoca. É por isso que você, quando vai salvar um cachorrinho lá dentro, a criança, ele já não consegue mais nem chorar, nem latir, nem grunhir, porque ele está sufocando, porque o oxigênio não liga na HB. Então o tratamento correto é você remover ele para um local fresco e arejado, para que então ele possa voltar a ligar o oxigênio na HB e escapar. Se você empurrar 1 litro d'água nele, você está atrapalhando ele a respirar, você pode piorar a situação. Tá? Então, o correto a se fazer é levar ele para um local fresco e arejado, para que ele possa então voltar a respirar. Se você fechar em cima dele, você tem um problema. Que é o problema quando o indivíduo cai num buraco. Já viu o acidente que o cara cai num buraco estreito? Ele fica lá dentro. Qual é o problema? É que aqui dentro não tem o movimento do ar. Então o ar fica preso aqui dentro e o indivíduo pode consumir todo o ar do ambiente e levar o farelo. Desculpa, todo o oxigênio do ambiente. Porque a troca daqui para baixo, daqui para cima, vai ser só por difusão. O que conseguir se difundir lá para baixo e o que consegue se difundir lá para cima. Por isso que às vezes, quando você tem um acidente com buracos aqui estreitos, o indivíduo morre lá para baixo, sufocado também. Professor, por que esse mesmo princípio não se aplica nos bolsões de ar? Nos bolsões de ar, se aplica completamente. Se aplica? Sim, é porque os bolsões de ar geralmente vão segurar o cara por alguns minutos. Na hora que consumir o oxigênio lá, caixão já era preto. Eu podia tentar descascar 10, 5 dias submersos, sobrevivendo nos bolsões de ar. Sim, porque ele não consumiu o oxigênio no bolsão de ar. E se na hora que ele consumir, leva o farelo. Só que dentro da água você tem troca gasosa. É diferente, porque você vai ter o oxigênio passando da água para o ar e do ar para a água. Você tem troca gasosa, só que ela é muito lenta. Se for muita gente, leva o farelo. Que foi o caso, se vocês puderem assistir a Amazon, tem um filme muito legal que é dos meninos que ficaram presos, acho que foi na Tailândia, que eles, tem na Netflix também, que eles foram, eles costumavam entrar na caverna lá para fazer aqueles esportes, né, vamos dizer assim, de alto risco, que a maioria dos gosta, alpinismo e tal. Então eles entraram na caverna para fazer um passeio e teve uma tempestade e inundou a caverna. Eles passaram algumas semanas presos na caverna. Então, quando eles são encontrados, a primeira coisa que o cara faz quando ele chega lá é medir o oxigênio do ar, para ver em quanto ainda estava o nível do oxigênio. Porque na hora que o oxigênio acabar, ou ficar abaixo do valor que pode ser consumido, capturado pela HB, os indivíduos iam morrer.
E então é muito interessante, eles acompanham, né, a primeira medida quando eles fazem, quando ele chega lá o oxigênio está em 16% e a última quando eles saem já está em 13%. Então é muito interessante, se vocês puderem dar uma assistida nele, é bem legal. Ah, agora lembrar do nome. Professor, apareceu como série aqui. Hã? Como série, né? Não, isso é só um filme. É o Não, minissérie, documentário. minissérie, Tem uma né? minissérie. Mas eu acho que o que eu assisti foi um filme, foi rápido. Tem um filme também. Cada episódio você vê como Não, é bem. o resgate na caverna tailandesa. Oi? A minha Como é que O triste é porque ele morreu por você. Ah, não sei. Resgate na caverna tailandesa. Muito criativa, né? Amiga, no meio do trajeto, sabe que foi eles que foram deixar o negócio? Aí eles foram tomar banho na Acho que não tem mais Netflix. puxou. Na Netflix que eu vi o resgate desse aí. Isso daí é um caso realmente muito ruim, que é quando o cara está escavando, ele encontra um gás. Então, geralmente, quando lá ele está fazendo uma escavação, né, ele leva um pássaro, porque os pássaros eles têm uma grande sensibilidade a esses gases venenosos. Então, o pássaro morre muito antes do que os caras. Então, ele leva esses pássaros junto, que na hora que o pássaro morre, a galera sai fora. Justamente porque a gente demora a se envenenar com esses gases pela lenta troca de ar dos pulmões. A lenta troca de ar dos pulmões é uma defesa também contra essa questão do veneno, porque como a troca de ar é lenta, o veneno vai demorar para fazer um efeito. Por isso, quando você vê naquele filme, né, que começou a fumaçar, o cara já está caindo, É mentira. não é tão verdade assim, porque geralmente você vai demorar para esse ar conseguir ocupar os pulmões para poder então entrar no organismo e fazer um efeito. Agora, quando ele tem um efeito direto nervoso, né, que já vai fazendo efeito quando entra na narina, como é o caso do cloroformo, daqueles outros que ele vai fazer efeito já nos nervos aqui, né, que vão levar, aí é diferente. Já terminou, né? Então vamos seguir. Então, não sei se ficou claro para vocês, quando a gente estava olhando anteriormente, que naqueles casos, a gente estava falando de ventilação alveolar. Por quê? Quando a gente está falando dos processos de inspiração e expiração, a gente vai ter o volume corrente, que é de quanto? 500 ml. Mas a ventilação alveolar não é de 500 ml. A ventilação alveolar é de quanto? De aproximadamente 350. Então, quando a gente estava falando ali, né, dos 5 litros de ventilação alveolar, aí tu imaginou logo que seriam o quê? 10 processos de inspiração e expiração, mas a ventilação alveolar é só 350. Então você vai ter ali muito próximo de 16, 17, 20 processos de inspiração e expiração para que haja o quê? Os 5 litros de alveolar. Tá? Então fiquem atentos quando estiver falando de ventilação pulmonar e ventilação alveolar. São conceitos diferentes, tá? Então essa ventilação alveolar e a perfusão alveolar vão ser utilizados naqueles conceitos da proporção ventilação-perfusão. Lembrando que eu já falei para vocês que perfusão tem que ser associado com um fator. Que fator é esse? Fluxo. Fluxo o quê? Fluxo de sangue. Então, quando eu falar de perfusão, eu estou falando de fluxo sanguíneo alveolar. E aí que a gente vai ter, então, as relações, as proporções entre ventilação e perfusão, causando as patologias pulmonares, que vão ser de ventilação sem perfusão, ou então o ar chega no alvéolo, mas o sangue não passa por esse alvéolo. E as outras patologias vão causar perfusão sem ventilação. O sangue passa pelo alvéolo,
mas não chega ar novo. É por isso que quando a gente vai fazer essa identificação desse processo, né, de relação entre a ventilação e a perfusão, você pode chegar à conclusão de qual é a patologia em si que está causando o processo, que é esse gráfico do Sataolha também, que o Gayton coloca lá para você. E de novo tu olha e diz assim, velho, eu tenho certeza agora. Isso não é para mim não. Não é para mim não isso aí. Mas agora vai ficar mais fácil para vocês entenderem. Apesar de ser a primeira vez, mas a primeira vez também vai ser muito boa hoje. Dentro do normal, você vai ter o que esperar no alvéolo. O que é que você espera no alvéolo normalmente? É o professor. Cheio das graças. É necessário, meu. É necessário essa brincadeira para vocês se distraírem e voltar. Vocês têm que voltar a atenção para mim. Tinha gente que já estava no telefone, outro já estava no computador. Aí quando faz a piada, o cara aí volta, né? Volta aqui para a aula. Aí volta para a aula. Então, dentro do normal, num alvéolo que tem perfusão e ventilação, você espera que as pressões parciais de CO2 e de O2 sejam essas aqui, certo? Então, quando você vai estudar as alterações nesses alvéolos, que vão estar envolvidas com a ventilação ou com a perfusão, vão causar diferenças nessas proporções e, claro, diferenças na relação VQ. Por exemplo, se o indivíduo tem um problema de perfusão, ou seja, não passa sangue naquele alvéolo, o que vai acontecer com as pressões parciais de O2 e CO2? Se não tem perfusão, se não tem aqui o fluxo, tem o fluxo de ar, mas não tem o fluxo sanguíneo, o fluxo sanguíneo está bloqueado aqui, o sangue não vai absorver quem? Ele não vai absorver o oxigênio da PO2 e nem vai gerar o CO2 que é liberado pelo tecido, certo? Então, essas proporções vão tender a se igualar com quem? Com o ar úmido, fazendo com que a proporção VQ tenda ao infinito. Por quê? Eu tenho ventilação, o ar atmosférico, o ar úmido está chegando no alvéolo, mas ele não está sendo consumido porque não tem fluxo sanguíneo. Nas outras patologias, vou explicar de novo, certo? Então, normalmente, no alvéolozinho você vai ter fluxo sanguíneo, certo? Você vai ter o fluxo sanguíneo e você vai ter o ar chegando no alvéolo. Então, você vai ter a saída do CO2 de dentro do sangue para o alvéolo e a entrada do O2 do alvéolo para o sangue, certo? Fazendo com que você tenha o fluxo normal, que é 104 de PO2, certo? E 40 de CO2, beleza? Isso é o normal. Aí o indivíduo, lá ele teve uma patologia que bloqueou o fluxo sanguíneo. Na hora que ele bloqueia o fluxo sanguíneo, ele impede essa troca aqui. Não entra mais O2 e não sai mais CO2. Então, esse ar que está chegando aqui, o ar úmido que está chegando, ele vai tender a igualar o alveolar com quem? Com o ar úmido. E agora o indivíduo vai ter uma pressão parcial de O2 de 149, que é a pressão do ar úmido, e uma pressão de CO2 de 0, no caso é 0,3, que é a pressão do CO2 do ar úmido. Fazendo com que essa proporção VQ tenda ao infinito. E nesse caso, esse paciente vai levar o farelo por acidose respiratória ou por alcalose respiratória? Por acidose respiratória. Porque apesar do CO2 não estar saindo aqui, ele está se acumulando onde? Aqui. Tá? Professor, para falar se ele tem acidose ou alcalose ou óleo
Isso, na gasometria. Já calma que a gente ainda não chegou lá, preciso que vocês entendam aqui para poder explicar a gasometria lá na frente. Entenderam aqui essa primeira parte? Quando eu tenho outro tipo de patologia, o indivíduo vai ter perfusão, ou seja, o sangue passa pelo capilar, mas ele não tem ventilação, porque o alvéolo está bloqueado, certo? Mas aqui dentro vai continuar tendo a troca até que entre em equilíbrio. Com quem? Com o sangue. Você vai ter a troca, o CO2 vai continuar saindo e o O2 vai continuar entrando até que entre em equilíbrio entre as pressões parciais do alvéolo e do sangue, igualando lá em cima, pressão parcial de O2 40 milímetros de mercúrio e a de PCO2 45, que é a do sangue venoso, fazendo com que então a relação VQ tenda a zero, tá? Demonstrando que é uma patologia ventilatória quando a relação tende a zero e quando ela tende ao infinito, uma patologia de perfusão. Mas aí essa é muito delicada. Depende do que você considera mais fácil tratar. Porque a infusão não vai parar nada. Ele vai continuar tendo PO2 e Sim, CO2. o problema vai persistir até que você, como médico, resolva. Por exemplo, a gente teve a Covid-19. A gente teve a Covid-19, que é uma patologia pulmonar, causa a angústia respiratória aguda grave, devido à alteração nessa relação VQ. E eu vou ajudar vocês, não deveria, né, mas vou ajudar, igual o professor Raimundo, né? Dizendo para vocês que durante o início da pandemia, né, durante o primeiro ano da pandemia, você tinha um problema. Quando o médico queria entubar alguém, o negócio ficava ruim. Por quê? A intubação resolve um problema muito sério pulmonar, que é um problema da ventilação. Mas no primeiro ano da pandemia, ninguém queria ser intubado. Na hora que você falava, não vai ser necessário intubar, você quase dizia assim, vai entubar lá ele. Tinha gente que, quando tinha força, fugia do hospital para não ser intubado. Por quê? 70% das pessoas que foram intubadas morreram. Exatamente. De 4 pessoas que eram intubadas, só uma escapava. E aí vem a dica. Por que só uma escapava? Porque na Covid não era um problema de ventilação, era um problema de perfusão. Então, quando você colocava o cara na ventilação mecânica, você não melhorava o quadro clínico dele. O que foi melhorar o quadro clínico e realmente melhorou o tratamento e a sobrevida dos indivíduos de Covid grave? Os anti o quê? Anticoagulantes. Quando se percebeu, quando se desenvolveu a terapia com os anticoagulantes, foi que melhorou a qualidade de vida, melhorou o prognóstico dos pacientes de Covid grave. Porque o anticoagulante resolvia a coagulação intravascular que ele tinha nos capilares pulmonares e resolvia o problema dele, de perfusão. Mas o entubar, como eu falei antes, ele não resolvia o problema, por isso que ficou ruim. Mas por que entubava então, professor? Porque as áreas do pulmão que funcionavam ainda, poderia melhorar a ventilação e isso melhoraria então os parâmetros dele. Mas sem resolver a perfusão, não era adequado. Não adianta, assim, não é que não adiantava. Muitos escaparam porque ficaram 30, 45 dias entubados. Conseguiram escapar. Sem intubação iam morrer, porque provavelmente ali ficou funcionando do pulmão dele 25%, 20%, 15%. Aí, para manter a vida com isso, eu precisava melhorar
a ventilação, por isso que entubava o indivíduo. Aí os Beleza? caras começaram a esconder ventilador atrás da parede. Claro, porque tem aquela questão do efeito placebo, né? O cara já estava com medo de entubar, quando entubava aí é que ele ia mais rápido mesmo. Aí tu escondendo, ele não sabia o que é, acabava ficando. Quase acabando o tempo, a gente ainda nem entrou na questão da gasometria. Eu vou pegar uma água aqui rapidinho para vocês fazerem uma hiperventilação aí para melhorar a qualidade do pensamento. Agora, do transporte dos gases, tá? Eu preciso que vocês lembrem de algumas partes ainda do conteúdo passado, o que é zona 2 de fluxo pulmonar, na parte superior do pulmão, o que é a zona de fluxo pulmonar 3 na base pulmonar e o que é a derivação pulmonar. Então, por partes, o que é a zona 2 de fluxo pulmonar, que ocorre na parte superior do pulmão, o fluxo intermitente. E a zona 3, o fluxo constante. A zona 2 pode ser transformada em zona 3 ou é a zona 3 e zona 2? Vai ser 3. 2 e 3. Vai viajar na maionese na prova, hein? Cuidado. Então, o fluxo zona 2 ele pode ser transformado em zona 3 e é o que a gente chama de reserva pulmonar, certo? E a derivação pulmonar. Lembrem o que é derivação pulmonar. É o retorno do sangue que vem pela artéria bronca. Isso. A derivação pulmonar é o sangue que vai da aorta através dos vasos brônquicos alimentar o tecido pulmonar, que não faz troca gasosa, e ela não volta para o lado direito, como seria o correto. Ela volta junto com as veias pulmonares para o lado esquerdo, fazendo com que haja uma mistura entre o sangue venoso que veio daí e entre o sangue rico em oxigênio que vem dos capilares pulmonares, tá? Com o sangue pobre em oxigênio que veio desses vasos brônquicos. Tá? Isso que a gente chama de derivação pulmonar. Ela vai ser importante lá na frente, e a gente vai já falar. Então, quando há o contato entre os gases alveolares e os gases sanguíneos, eles vão entrar em equilíbrio, mantendo a mesma pressão parcial no alvéolo e no sangue. Quando o sangue não tem hemácias e hemoglobinas e há esse equilíbrio na faixa de pressão parcial de O2 de 100 milímetros de mercúrio, o plasma é capaz de carregar 3 ml de O2 por litro de sangue. Se a gente lembrar que o nosso débito cardíaco de 5 litros vezes esses 3 ml, o sangue sem as hemácias só conseguiria carregar no débito cardíaco normal 15 ml de O2. E a gente precisa, para o nosso metabolismo basal, de quanto? 250. Então, sem a hemoglobina e sem as hemácias, é impraticável a vida. Porque o teu coração vai poder aumentar o débito cardíaco, mesmo que tu seja um atleta de alto desempenho, no máximo ali por volta de 45 litros por minuto, o que daria ali um pouquinho menos dos 250. O problema é que para o teu coração chegar a esses 45 litros, ele ia aumentar o quê? Ele ia aumentar muito o metabolismo e tornaria-se inviável, porque agora eu não precisaria mais de 250, eu precisaria de 1 litro. Tá? Então, sem a hemoglobina, seria inviável. Tá? Aqui com a hemoglobina e as hemácias, quando há o equilíbrio, tá, entre o sangue e o alvéolo, o nosso sangue vai carregar 200 ml de oxigênio por litro. Tá? Bem próximo do que a gente precisa, mas é claro que esse ganancioso aqui, ele não solta tudo. É por isso que quando a gente vai fazer o cálculo correto, apesar de levar 200 ml de O2 por litro de sangue, ele não libera esses 200 ml, ele vai liberar apenas uma parte. Tá?
Porque uma parte vai ficar presa nas hemácias, como a gente já viu lá na hematologia, lá no início eu mostrei para vocês, né, que quando há liberação da hemoglobina, ou do oxigênio pela hemoglobina, a saturação sai dos 100% no sangue arterial para em torno de 70% no sangue venoso, para vocês verem o quanto esse cara libera. Ele libera só um pouquinho e guarda o resto de reserva, mas ele pode aumentar essa liberação. Mas a gente vai falar da liberação só depois. Nos capilares alveolares, o percurso que o sangue faz é muito maior do que o necessário para que haja a oxigenação normal do sangue. Tá? Então aqui você vai ter o sangue sendo elevado a PO2 pelo contato com o alvéolo. Em torno de 1/3 do percurso, ele já vai estar corretamente oxigenado. E essa aí é a nossa segunda reserva respiratória. Porque se eu aumentar a velocidade do sangue por esse alvéolo, ele ainda vai conseguir ser oxigenado corretamente. Tá? Entenderam? Lembra? Só lembrar que lá na circulação pulmonar a gente viu, não em percurso, mas em tempo. Que o tempo que o sangue fica parado no alvéolo para permitir a hematose era de 0,8 segundos. E quando o coração direito aumenta a força de contração e a velocidade, esse tempo pode ser encurtado para 0,3 segundos. Certo? E esse 0,3 segundos ainda é suficiente para que haja, então, a correta oxigenação do sangue, devido esse 0,3 segundos corresponder a um pouquinho mais de 1/3 do tempo, 1/3 do percurso que ele necessita para ser corretamente oxigenado. Beleza até aí? Tudo tranquilo? Aqui é só mostrando durante o percurso do sangue, tá? A PO2 no sangue venoso é em torno de 40 milímetros de mercúrio. Lembra, nosso organismo não utiliza todo o oxigênio que vai no sangue. A gente ainda tem aqui no sangue venoso, aquele sangue que chega no pulmão, 40 milímetros de pressão parcial de O2. E aí, dentro daquele percurso no capilar, ele vai ser oxigenado a 104 milímetros de mercúrio. Mas quando chega no coração esquerdo, ó, tem uma quedinha nessa pressão parcial de O2 para 95 milímetros de mercúrio. E aí vem a pergunta: por que há essa queda na pressão parcial do O2 quando esse sangue entra no coração esquerdo? E agora, José? Eu acabei de falar que vocês iam precisar dele, ó. Só que a letra está pequena e tu não consegue ler, né? Por causa da mistura do sangue da derivação pulmonar. O sangue da derivação pulmonar, ele tem baixa quantidade de oxigênio. Por quê? Porque ele foi para lá para alimentar a parte do pulmão que não faz troca gasosa. Traqueia, brônquios e bronquíolos. E aí, quando ele entra no coração junto com o sangue rico em oxigênio, ele se mistura e faz essa pequena queda da pressão parcial de O2 de 104 a 95 milímetros de mercúrio. E aí esse sangue vai no sistema arterial. Veja que dentro da árvore arterial não há consumo praticamente do oxigênio. Ele vai se iniciar apenas quando ele entrar em contato com os capilares sistêmicos. Lá sim é que vai ocorrer a troca entre o sangue e os tecidos. Esse gráfico é do Gaia? Mas eu não tenho certeza, eu acho que não, acho que eu peguei de outro É do livro. gato. 41. Esse daqui eu acho Não achei aqui. Todos dois. Todos dois? Capítulo 41. É porque teve um que eu peguei do Diemato, mas eu não lembro qual foi o Todos dele. dois têm. Todos os dois têm? Então tá Ah, bom. verdade. Página 1551. São os dois capítulos. Eu acho que foi o primeiro, só que eu peguei do livro Diemato. Mentira. Como de autoresistência, como Olha, eu juro, olha, cara, só um capítulo. dificuldade, Esse aí, ou dois ele capítulos. sempre respirar, os atletas conseguem, devido à capacidade de não ter mais oxigênio sem respirar. A tomada é mais alta, não é só 40, Sexta-feira. sabe? Vou estudar na quinta. É muito conteúdo. Nos esportes de profundidade, tu fala mergulho com o respirador, É 9 meses.
sem respirador. Então ele não consegue manter uma alta profundidade por causa da pressão. Os mergulhos livres, eles têm um problema, que é a nossa pressão interna. Você vai ser esmagado pela água. E a primeira coisa que leva o farelo quando você mergulha em uma profundidade muito grande, que a pressão aumenta demais, são os tímpanos. Porque o tímpano está com a pressão interna do teu organismo. Se tu vai e mergulha, ele vai sofrer a pressão externa da água. Na hora que ela ultrapassar muito a pressão interna do teu organismo, a água fura o teu tímpano. Então é esse que limita. Por isso que geralmente os caras usam um tampão enorme aqui, que geralmente deixa a água fora dos ouvidos para poder mergulhar tão profundamente. E aqueles que vão com a máscara, ele vai ter o equilíbrio. Porque você só pode mergulhar com aquela máscara até a temperatura, até a pressão do cilindro. Por quê? O cilindro vai jogar para dentro do teu organismo a mesma pressão que tem dentro dele, que é proporcional da água. Então você tem um mergulho até a pressão que o cilindro aguenta empurrar para dentro do teu organismo, aí você não tem problema no ouvido. Mas a adaptação, ela vai ser a mesma do esportista, tá? Do mergulhador, que é aumentar o nível de hemoglobina para captar mais oxigênio, desenvolver uma alta concentração de difosfoglicerato, que vai aumentar a liberação do oxigênio, e claro, o efeito Bohr também vai ajudar ele a liberar mais oxigênio do tecido. Isso vai fazendo com que ele cada vez mais tenha uma resistência maior, tá? Modificações na molécula de hemoglobina também podem auxiliar. Então você vai ver os animais mamíferos aquáticos, a hemoglobina dele é um pouquinho diferente da nossa, bem mais diferente do que os mamíferos terrestres, para poder ele ficar 20 minutos submerso sem respirar. Foi que a gente parou? A gente estava aqui já. Não, foi aqui, né? Tudo tranquilo até aqui? Sim ou não? Sim. Vou começar a separar vocês do telefone. Então, aqui no nosso tecido, o sangue arterial vai chegar lá com uma pressão parcial de 95 milímetros de mercúrio, que eu já disse para vocês que ele é diferente daquele 104 que estava lá no alvéolo, porque houve a mistura com o sangue da derivação pulmonar. E aí ele chega com essa pressão parcial de O2 de 95 milímetros. E ele vai encontrar os tecidos com uma pressão que vai variar de 23 milímetros de mercúrio a 40. A pressão de 40 milímetros de mercúrio é a pressão de equilíbrio entre o sangue e o tecido. Eles vão se equilibrar nessa pressão de 40 milímetros de mercúrio. Mas lembra que eu falei para vocês? O O2 ele tem uma dificuldade em atravessar o tecido, em atravessar o líquido, pela baixa solubilidade. É por isso que o livro vai te dizer que as células não podem estar a mais do que 50 micrômetros de um capilar, porque senão o oxigênio não consegue se difundir entre o sangue e essa célula, e ela vai sofrer com o quê? Com a hipóxia. E é claro, a hipóxia é um dos principais sinais que vão gerar angiogênese. É por isso que a gente não vai ter células a essa distância, porque se ela tiver essa distância, ela vai sofrer de hipóxia e ela vai liberar esses fatores de hipóxia que vão causar angiogênese e fazer com que um capilar suja para então alimentar essa célula. Claro, desde que ela não leve farelo. Então, esse gráfico aqui é o do consumo normal. O nosso organismo tem um metabolismo basal, tá? Onde eu vou ter um fluxo normal de 100% de fluxo sanguíneo para que então tenha essa pressão parcial de O2 normal de 40 milímetros de mercúrio dentro daquele tecido. Tá? Se o indivíduo diminuir o consumo de O2, essa pressão ela vai aumentar. Veja que com o mesmo fluxo e com metade, ou desculpa, um quarto do consumo do O2, tá? Você vai ter então o aumento da saturação, um aumento da pressão parcial lá dos 40 para casa dos 70 milímetros de O2. Por que está ocorrendo isso? Porque o metabolismo se reduziu à metade.
Mas, logicamente, o que é que faria o metabolismo diminuir a 1/4? Se as células daquele tecido começar a levar o farelo, né? Porque vai ter menos gente usando e aí vai sobrar mais. Mas não é o normal diminuir o consumo. Casos de E aqui embaixo é o contrário, tá? Oi? o sono. Diminui assim, o sono. No sono, as coisas elas ocorrem proporcionalmente. Quando você entra no estado de sono, que você vai diminuir o movimento, o seu metabolismo baixa, a frequência cardíaca baixa, a frequência respiratória baixa. Então, tudo vai se manter nesse basal aqui, devido a essa situação de diminuição do metabolismo, vai levar a uma diminuição do fluxo, diminuição do débito cardíaco, diminuição da frequência respiratória. Só que quando a gente fala o basal, é porque daqui não dá para diminuir. Entendeu? Por isso que se diminuir, as outras coisas que geram ele vão diminuir junto. O basal sempre vai ser mantido. Aqui com 4 vezes o consumo, então vocês vão perceber que rapidamente você vai ter a diminuição da pressão parcial do sangue venoso proporcionalmente ao consumo do oxigênio. Para que eu mantenha o normal, eu preciso fazer o quê? Aumentar o fluxo proporcionalmente para 400%, que foi 4 vezes que aumentou o consumo do O2. Tá? É isso aqui que limita a tua capacidade no esporte. Porque quando você vai fazer um exercício físico, o seu coração tem que ter a capacidade de aumentar o débito para que então os tecidos possam aumentar o fluxo. E claro, a outra coisa é que as suas proteínas têm que ter a força para fazer o quê? A contração. Quando você não tem essa força, vai ter rompimento de fibra, vai ter dor muscular depois. Se você exagerar muito, pode ter febre. É raro, mas tem uns Zé Ruela que fazem isso na academia, né? O cara voltou para a academia depois de uns 6 meses sem nada, aí vai lá e alopa no supino o mesmo peso que ele carregava antes. Tem rompimento de fibra, no outro dia dá febre, ele não pode levantar um copo d'água. Acontece em tudo quanto é esporte. O cara chega porque a força do indivíduo ela se mantém. O problema é que a estrutura da proteína não é mais a mesma. Aí você faz aquela força uma vez, aí vai ter rompimento de fibra, e aí o que você vai sentir no outro dia é a dor causada por essa inflamação da lesão dessa fibra. Tá? Se ela for muito grande, como eu falei, às vezes o cara não consegue levantar um copo d'água no outro dia. E a febre vem junto. Se ele voltar na academia depois. Esse é o que paga um mês e não volta mais. Mas se ele tiver pagado um ano, aí ele volta. É por isso que as academias agora, né? Você vai pagar um mês, não, um mês é 200 conto. Porra, velho, 200, mas se você quiser o plano anual, no plano anual cada mensalidade será R$100. Só eu também que existe isso, impressionante. Mas aqui teve a barragem, cara, no tempo da barragem aqui você quando ia eles cobravam a avaliação, cara. A avaliação, aquela avaliação que o personal, o professor da academia faz com todo mundo lá em Belém de graça, aqui eles cobravam. E chegaram a me dizer que eles cobravam R$500 pela avaliação física. Assim, tá? Pô, desgraça, porque tu me avisou que eu vinha fazer a avaliação física, eu faço melhor do que o educador físico. 500 pau uma avaliação física, né? Já tá melhor do que a consulta médica, né? Para vocês terem uma noção como era a parada aqui. E ainda era agendado. Tu não fazia a hora que tu quiser, não. Agendava com 3, 4 semanas para te fazer uma avaliação física com o cara, porque os caras estavam de moral aqui na cidade. Tudo tranquilo aqui, né, gente? Com a questão do consumo. Beleza, então vamos lá. Existem algumas coisas que podem aumentar a liberação desse oxigênio para o tecido, para que então eu melhore a oxigenação tecidual. O principal deles é o efeito Bohr. Quando o organismo está em intenso metabolismo e a quantidade de oxigênio não é suficiente, ele começa a ter o metabolismo anaeróbio. E isso vai gerar acidificação do tecido, liberação do H+. E o H+, formado no tecido, ele vai para o sangue e entra na hemácia. Lá dentro da hemácia, ele vai ligar
na hemoglobina. Na hora que ele entra na hemoglobina, ele expulsa o O2, aumentando a liberação de O2 para o tecido, chamado de efeito Bohr. O metabolismo da hemácia gera uma molécula chamada de difosfoglicerato. Esse difosfoglicerato também faz a mesma coisa. Quando há uma baixa na tensão de oxigênio, uma baixa na pressão parcial de oxigênio, ele entra na hemoglobina e expulsa o O2, aumentando a disponibilidade da hemoglobina para o tecido. O tecido em exercício físico, ele aumenta a sua temperatura em 1 ou até 2 graus Celsius, devido a esse intenso exercício físico. E claro, esse aumento de temperatura aumenta o quê? A energia cinética do O2, fazendo com que ele se desprenda mais fácil da hemoglobina e aumente a liberação do tecido. Então a gente tem essas 3 formas de aumentar a disponibilidade de O2 para o tecido, fazendo com que ele saia da hemoglobina. DG, de fosfoglicerato. 2,3 de fosfoglicerato. Ele é formado pelo metabolismo da própria hemácia, tá? Ele é uma adaptação que é mais lenta de ocorrer. Ela não é uma adaptação aguda, que você pode utilizar ela hoje. Mas se você é um atleta que tem periodicidade, né, frequência de treino, o nível de difosfoglicerato ele aumenta no organismo para facilitar essa liberação. É a própria hemácia. O metabolismo, aquele desvio da glicólise, que pode formar as pentoses, ela também desvia para o desfosfoglicerato. Uma outra via. Pela hemácia. Pelo metabolismo. Estimulado pelo próprio metabolismo dela. Sim. Na hemácia você vai ter a via da glicólise normal, e você vai ter a via das pentoses, que vai gerar aquelas moléculas para formar os ácidos nucleicos, né, no início, e você tem o desvio dela para formar o difosfoglicerato ali numa outra via. São 3 vias de glicólise alternativa na hemácia. Então, aqui só para demonstrar o normal. No sangue, normalmente o que acontece? Você vai ter a saturação da hemoglobina em 100%, quando ela passa pelos tecidos, ela vai cair essa saturação para em torno de 70%, de acordo com a questão do consumo do organismo. E o consumo normal, você vai ter aqui a saturação da hemoglobina por volta de 70%. De 70% a 75%, dentro do que é o normal, o esperado para os tecidos. E aquelas 3 formas de aumentar a liberação do O2, elas podem reduzir essa saturação da hemoglobina para até 20%. Tá? Fazendo que então uma disponibilização maior de oxigênio para o metabolismo tecidual. Mas o normal é estar aqui na casa dos 70. Ele só baixa para a casa dos 20 com a ação do efeito Bohr, da temperatura e da ação do difosfoglicerato. Tá? Então não é normal baixar tanto esse processo aqui, a menos que o indivíduo esteja numa atividade física intensa ou esteja levando farelo. Tudo ok, gente? Aqui em termos de nível de pressão parcial, tá? A pressão parcial normal da hemoglobina, do O2 no sangue, na casa dos 95%. Quando o sangue passa pelo metabolismo, isso vai fazer com que haja uma queda para em torno de 40%. Não é porcento aqui, é milímetros de mercúrio. 95 milímetros de mercúrio para 40 milímetros de mercúrio, tá? E dentro daquele processo a gente pode diminuir ainda mais essa pressão ali, muito por volta dos 15 milímetros de mercúrio de pressão parcial de O2, se eu tiver um intenso uso do O2 pelo tecido, tá? Mas vejam que mesmo no máximo de utilização, não consegue utilizar tudo. A saturação cai para 20%. A saturação cai para 20% e a pressão parcial de O2 cai aqui para em torno de 15%. Essa diferença que a gente chama de VO2?
Essa diferença da saturação do sangue arterial por venoso, que chama de VO2, que é o consumo máximo de oxigênio. VO2 máximo. O volume máximo de oxigênio. Sim. Ela não tem um grande valor na clínica, esse é o meu órgão, né? Não tem não, né? Está pertinho do tipo, na dúvida. Ele não tem um grande uso na clínica. Na clínica a gente usa muito a diferença do bicarbonato, porque o bicarbonato é formado pelo metabolismo, mas depois a gente fala disso aí. E ainda não chegou a hora, que ainda falta, meu irmão, velho, e não vai dar tempo de falar de gasometria hoje não. Seguindo, do mesmo modo, o transporte do CO2 e a troca do CO2 entre o sangue e o alvéolo, ele também não necessita de todo o tempo que ele passa nesse capilar. Em torno de 1/3 ele já vai ter a troca. Mas vejam que diferente do oxigênio, que a gente tinha uma grande diferença, né, de 40 milímetros para 104, aqui no CO2 a gente vai ter apenas de 45 para 40. Então, como a diferença do CO2 é muito pequena entre o sangue venoso e o sangue arterial, isso vai fazer com que ele seja mantido muito restrito nessa faixa. Ele é o principal controlador da frequência respiratória. Mas vocês vão ver isso em outro canto, não é agora. Só a título de curiosidade. Professor, se eu vacilar na tutoria, o senhor vai pegar pesado nisso? Te faz que todo traz um conhecimento errado para dentro do fechamento, o pau te acha. Então, esse processo também serve como uma reserva respiratória, que eu posso aumentar a velocidade desse fluxo sanguíneo e ainda vou ter a eliminação correta do CO2 pelo sistema pulmonar. No tecido, o sangue arterial vai chegar com 40 milímetros de mercúrio e ele vai encontrar uma quantidade de 45 a 46 milímetros de mercúrio no tecido. Para a difusão, devido à alta solubilidade do CO2, ela é muito rápida, por isso que eu tenho o equilíbrio em 45 milímetros no sangue venoso, devido a essa rápida troca e essa rápida difusão do CO2 entre o tecido e o sangue. Mas na hora de ser transportado, o CO2 não é transportado na sua forma molecular livre. É uma quantidade mínima, em torno de 7%. A maior parte dele vai ser transportado como bicarbonato. Isso explica também porque ele não consegue ser renovado totalmente, porque grande parte dele, 70%, é bicarbonato. Não pode sair nessa forma pelo ar alveolar. Ele precisa ser transformado de volta. E ele é transformado nessa reação bonitinha aqui, onde o CO2 vai ser adicionado a uma molécula de água para formar o ácido carbônico. E quem faz isso é uma enzima que você já conhece desde o segundo grau, anidrase carbônica. Professor, naquele gráfico que o senhor mostrou da variação do gás carbônico de 45 para 40, é só do gás carbônico, só ele na forma de CO2? Sim, sim. Por isso que é baixo daquele jeito, então? Sim. Ele só é transformado em bicarbonato aqui dentro. Da hemácia, através da anidrase carbônica, então você vai ter a formação do ácido carbônico. A própria anidrase faz o processo de dissociação. Vocês lembram que o ácido carbônico é um ácido fraco que não libera facilmente o H+. Então, quem faz ele liberar o H+, também é a anidrase carbônica. Aí sim, quando ele libera o H+, ele vai ligar na hemoglobina, e essa hemoglobina, então, expulsa o H+, que é aquilo que a gente viu, o efeito Bohr. Tá? Esse H+, aqui, formado do ácido carbônico, é ele que vai ligar aqui nessa hemoglobina e fazer o efeito Bohr. Tá? E aí sim, o bicarbonato vai ser trocado, jogado para fora para o plasma, com a troca por um cloreto. Tá? E assim vai ocorrer o transporte dos gases. Uma outra parte do CO2, ele vai ligado na hemoglobina, para ser transportado entrando para o pulmão. Lá no pulmão, você vai ter então o efeito Haldane, porque na hora que o oxigênio entra
para dentro da hemácia, ele vai expulsar o CO2 que está ligado na hemácia, na forma de carbamina-hemoglobina. Então você vai ter o oxigênio entrando na molécula de hemoglobina e expulsando aquele CO2. E esse processo a gente chama de efeito Haldane, que vai aumentar a liberação de CO2 para o ar alveolar. Beleza? Mas qual que é do... Isso foi a doidice desse programa aí. Eu peço para ele uma foto e ele põe a lâmpada mágica lá. Como é que vai ser a Amora, né? Tamarina. Ah, sim, E eu disse, será que o nome do Aladim era Haldane? Eu fiquei pensando. Eu pedi uma foto para ele, ele puxou isso aí. A gente vê quando ela tá viajando. A gente tá prestando atenção. O efeito Haldane só, explicando novamente, né? Então, quando o oxigênio entra, ele vai ligar na hemoglobina e expulsar o CO2 que estava ligado lá na forma de carbamina hemoglobina, e isso vai fazer com que aumente a liberação do CO2, chamado de efeito Haldane. Tá? Então, aqui para a gente encerrar a aula, eu preciso que vocês lembrem desse processo. Você vai ter o alvéolo, tá? O capilar alveolar, e você vai ter as trocas gasosas dentro desse processo. O normal, com o ar expirado, você vai ter a pressão parcial de O2 de 104, a pressão parcial de CO2 de 40, e elas vão estar em equilíbrio com a pressão venosa, para que ela então se torne a pressão arterial. Tá? A pressão venosa, a pressão de O2 40 mm de mercúrio, a pressão de CO2 de 45. E lá em cima, o ar inspirado com 160 mm de O2 e 0,23 PCO2. Beleza? 5 minutos eu vou falar só o macetão da gasometria, que não dá para dar aula de gasometria em 5 minutos. Não tem. Se é uma música, é? Se vocês, são 13, mas não dá tempo. Se vocês Manda pra gente. prestaram atenção nesses valores que eu acabei de tratar, de pressão parcial de O2 no sangue arterial, no alvéolo, no sangue venoso, vocês vão perceber que é exatamente os valores de referência que vem aqui para a gasometria. Tá? A gasometria, só mostrando a fotinha, tá, do processo de coleta, a gente deve fazer um ângulo ali por volta de 45 graus para então introduzir a agulha, porque a artéria é profunda. Geralmente você vai encontrar músculo nessa região, então ela é dolorida, bastante dolorida. O técnico pode fazer a da radial ulnar, não é tão recomendável porque ela é muito tortuosa, até no máximo a da braquial. A da braquial é muito profunda, por isso que ela não é tão recomendável, porque ela é muito profunda, tá? Mas você consegue encontrar ela aqui nessa região cubital, tá? Mais facilmente. Então, se o técnico for fazer a coleta, ele só pode fazer radial, ulnar e braquial. Se não conseguir fazer nessas três, tem a última opção, que é a femoral. Só o médico pode fazer, na maioria dos hospitais, a femoral. Porque a femoral é uma artéria muito calibrosa e muito pulsátil. Na hora que você fura, ela sangra muito. E o técnico não tem o tempo necessário para ficar lá e, vamos dizer assim, só sair depois que estancar o sangue. Ele vai botar o algodão, colar o esparadrapo e vai rasgar na capoeira. E aí, quando tu for examinar o paciente de tarde, ele está em cima de uma poça de sangue devido à hemorragia. Por isso que a femoral, geralmente só quem vai colher é o médico, porque o médico vai lá, colhe e fica lá bonitinho, esperando até o sangramento parar. Professor, é porque o técnico lá da UTI não pode fazer? Porque o técnico às vezes sai antes do sangramento e acaba tendo o mesmo problema. E por que não manda um enfermeiro? Aí tu te acerta com o enfermeiro, eu não tenho nada a ver com isso. Tipo de gasometria. Gasometria arterial, a gente utiliza para verificar os parâmetros ventilatórios. A gasometria venosa, a gente procura ver o estado do metabolismo celular. A diferença entre a PO2, para ver se o consumo celular está adequado. A formação de bicarbonato, né, que é muito importante para identificar uma acidose ou alcalose metabólica. Tá? Então você pode fazer pela diferença do bicarbonato entre a gasometria arterial e venosa. Os parâmetros, como eu falei, vão estar todos envolvidos com o que a gente acabou de estudar.
Então, aqui desse lado a gente não falou de pH, nem então não dá para discutir. Mas ó, a normalidade para o PCO2 vai ser de 35 a 45. A gente viu que o normal no sangue arterial é em torno de 40. Então, claro que para seres humanos nós somos diferentes, a gente vai ter uma variação de 35 a 45. Do bicarbonato, que é 70% dessa PCO2 aqui, vai variar ali de 21 a 26. O excesso de base é um parâmetro calculado, mas que ele te diz se você está ganhando bicarbonato ou perdendo bicarbonato no metabolismo celular, tá? Então ela vai variar entre menos 2 e mais 3. A oximetria, que é a pressão parcial do O2, vai variar de 70 a 100, lembra que a gente falou, normal 95 milímetros, mas claro, dentro do indivíduo você vai ter a variação de 70 a 100, tá? Ah, professor, mas eu vi a gasometria do cara entubado, deu 140, porque ele estava entubado, provavelmente com pressão positiva. Lembra que eu falei para vocês, se você aumentar a ventilação, você joga a PCO2 mais para próximo do ar úmido. E essas máquinas ainda permitem você meter oxigênio puro no cara, então você pode variar muito do indivíduo entubado, essas pressões aqui parciais de O2 devido à pressão positiva e injeção de oxigênio comprimido. É claro que dentro dele vai ter HB, porque quem carrega o oxigênio é a hemoglobina. Se o cara tiver uma anemia, ele vai ter uma hipoxemia devido a não conseguir carregar o oxigênio pela falta de hemoglobina. O hematócrito está associado porque ele é a quantidade de volume ocupado pelas hemácias, por isso que ele vai junto. E a oximetria, a saturação da hemoglobina de 96% a 100%. Os eletrólitos sempre vão acompanhar, porque o indivíduo que faz uma gasometria ele está em risco de parada cardiorrespiratória, então você acompanha o risco cardíaco dele pelos íons, que fazem o que esses íons? Simplesmente o processo de despolarização e repolarização, ou seja, controlam a contração cardíaca. Se tiver alteração nele, risco cardíaco está em cima. Por último, a gente vai ter esses dois aqui que vão estar falando um pouquinho mais do metabolismo, que é a dosagem de glicose sanguínea e de lactato. O lactato é o nosso principal produto ácido do metabolismo incorreto anaeróbio. Por isso que a gente acompanha ele no caso de acidose metabólica. Eu vou pular isso aqui, mas para identificar e fazer o diagnóstico da acidose respiratória e acidose metabólica, a gente vai utilizar 3 parâmetros apenas da gasometria. 3, mas eu vou pular isso daqui para a gente não perder tempo. Então, para eu definir que o indivíduo tem uma acidose ou uma alcalose, o primeiro parâmetro que eu vou identificar, é claro, é o pH. Não faz sentido eu olhar nenhum outro parâmetro antes do pH. Se o pH estiver abaixo do valor de referência, que é 7,35, eu vou identificar uma acidose, certo? Eu identifico a acidose quando o pH está abaixo de 7,35. Acidose, beleza? O segundo parâmetro que eu vou olhar é a pressão parcial de CO2. É ela que vai me dizer se essa acidose é respiratória ou não. Porque se ela for respiratória, o pulmão não consegue eliminar quem? O CO2. E aí a pressão parcial de CO2 vai fazer o quê? Ela aumenta. E aí eu identifico uma acidose do tipo respiratório. Se eu olhei o meu PCO2 está normal ou está baixo, eu já descartei, ela não é respiratória. Eu vou olhar o segundo parâmetro, que é o parâmetro metabólico, o bicarbonato. Se o bicarbonato estiver abaixo de 21, que é o valor de referência dele, lembrem, o bicarbonato é o quê? Um ácido? O bicarbonato é um ácido? Não, ele é uma base fraca. Então, quando você perde o bicarbonato, você está acidificando o sangue. Por isso, se você olhar o indivíduo que tem uma acidose e o bicarbonato dele está baixo, ele tem uma acidose do tipo metabólico. Porque o metabolismo gera o bicarbonato. Certo? Professor, o que é isso aqui de baixo? Isso aqui de baixo é o processo de compensação que o nosso organismo faz para essas acidoses. E se há a presença do mecanismo de compensação, ele te diz que tipo de acidose é essa. Mas se ela é respiratória ou se ela é metabólica? Não, isso tu já definiu ali no parâmetro. O que é que a compensação te diz?
se ela é aguda ou crônica. Porque para compensar, eu preciso de tempo. E se eu tenho tempo, ela é o quê? Crônica. Beleza? Então você define se essa acidose é aguda ou crônica pela presença ou ausência do mecanismo de compensação. Se tiver mecanismo de compensação, ela é crônica. Se não tem mecanismo de compensação, ela é aguda. E claro, qual é o mecanismo de compensação de uma acidose respiratória? Aumentar a concentração de bicarbonato. Eu preciso de tempo para que o meu metabolismo forme bicarbonato, identificando que se há uma compensação renal pelo aumento do bicarbonato, essa é uma acidose respiratória crônica. Se eu não tenho o aumento do bicarbonato, ele está normal, essa é uma acidose respiratória aguda. Beleza? A mesma coisa do outro lado. Para eu compensar a baixa do bicarbonato, eu preciso ter uma compensação respiratória, eliminando quem? O PCO2. Se o PCO2 está baixo, eu tenho a compensação da acidose metabólica, identificando que é uma acidose metabólica crônica. Se eu não tenho compensação, acidose metabólica aguda. Do outro lado, a mesma coisa. Eu vou primeiro em cima do pH. Se o pH está acima de 7,45, eu posso fechar que é uma alcalose. E aí eu vou de novo no primeiro parâmetro, PCO2. Se o PCO2 está baixo, lembrem, o CO2 é que vai formar o ácido. Que ácido? O ácido carbônico. Certo? Então, se o PCO2 está baixo, significa então que eu tenho uma alcalose respiratória. Se o meu PCO2 estiver normal, eu vou verificar quem? O bicarbonato. O bicarbonato é formado pelo metabolismo. Se o bicarbonato está acima de 26, que é o limite dele, o indivíduo tem uma alcalose metabólica. Da mesma forma, se houver processo de compensação renal, compensação respiratória, eu classifico ela como uma alcalose crônica. Mecanismo de compensação crônica. Sem mecanismo de compensação aguda. Ficou claro? Tinha muito mais coisa, mas não dá mais tempo. O último, o macetão. Te faz de doido e erra esse diagnóstico, vou dar só na tua cara. Para o indivíduo ter uma acidose respiratória, precisa ter aumento de PCO2. Para o indivíduo ter uma alcalose respiratória, precisa de queda do PCO2. Para o indivíduo ter uma acidose metabólica, precisa da queda do bicarbonato. Para o indivíduo ter uma alcalose metabólica, aumenta o bicarbonato. Mais maceteado do que isso, só se eu estiver do teu lado lendo a gasometria. Que não vai acontecer, mas tu pode me ligar. Vai cair na prova. Tu ainda duvida? Estão liberados, galera?